Olá, boa noite. Vamos começar agora a nosso último conteúdo. O curso termina, a matéria do curso termina com esta disciplina, que é de contratos administrativos. A gente já deu uma passada rápida nele lá em cima, só os conceitos, mas é importante o destaque, principalmente nessa época, onde você escuta muito na mídia essas questões de contratos administrativos, tá? Então, já esclarecendo, depois disso não haverá mais matéria, né? Conteúdo. Somente revisão e, se for necessário, recuperação. Se for necessário, prova final. Então, peço mais uma vez que adiantem as últimas atividades. Vai também existir somente mais atividade dessa disciplina e não haverá mais, certo? Aí as notas serão a coletânea de notas que vocês obtiveram nas atividades anteriores. Então vamos lá, contratos administrativos. Então, como já explicado na nossa conversa inicial, nos conteúdos anteriores, contrato administrativo é a relação entre administração e particulares. Esses contratos podem ser caracterizados como atípicos e típicos. Então a gente vai entender melhor a diferença entre cada um. Então, contratos atípicos ou semipúblicos são aqueles que usam direito privado ou civil com igualdade entre os participantes. Tem finalidade pública indireta. Já os contratos típicos, direito público e administrativo com supremacia do poder público, tem finalidade pública direta. Contratos típicos, dentro do regime jurídico de direito público ou público com complementação no direito privado, podem ser realizados entre duas pessoas jurídicas de direito público, ou seja, dois entes públicos, ou uma de direito público e outra de direito privado, um público e um particular, mas atende às normas do direito público e às normas internas da administração em primeiro lugar, podendo ser complementado pelo direito privado. A princípio, o convencionado entre as partes não pode ser alterado e precisa ser cumprido fielmente, acordo consensual bilateral, exceto em vistas de adequação à finalidade do interesse público, quando a alteração unilateral, prerrogativa que é somente da administração pública. Então, o princípio é de não ser alterado o que foi acertado e de ser totalmente cumprido e fielmente cumprido. As exceções são somente em vista de adequação à finalidade do interesse público, sendo de forma unilateral, pois é uma prerrogativa que é cabida somente à administração. O contratante é entidade ou órgão representante da administração, pessoa jurídica de direito público. E o contratado é a pessoa física ou jurídica, pública ou particular, lembrando, se for contrato típico, sempre é particular, que presta serviço à administração. Normalmente é pessoa jurídica de direito público ou privado. O contratado, às vezes, pode ser nomeado particular. O contrato, para ser válido, tem que ser legal, ter finalidade pública e precisa ter publicado o resumo do instrumento de contrato. Lembra o princípio da publicidade? Ter agente capaz, ter um objeto lícito, forma prescrita e não proibida em lei, acordo entre as partes e mencionar as partes e seus representantes, a finalidade, o ato que autoriza a lavratura, o número do processo que lhe deu origem. Lembra da última aula? Licitação, dispensa ou inexigibilidade. E ter a concordância expressa das partes às normas legais e às cláusulas constantes no contrato.
Não se pode falar que você não conhecia as normas do contrato, pois tem que ter a concordância de todas as partes. Precisa ter cumprido os seus prazos, o seu objeto e suas condições. Inclusive, um aluno me perguntou qual que é a diferença entre a licitação e anulação. Licitação é o processo de aquisição. Tem várias modalidades. Anulação é sempre quando um ato, geralmente por uma ilegalidade, ele não tem valor legal e deve ser anulado. A gente vai ver até as anulações de contrato, mas na grande maioria entram dentro dessa classe. Anulação é quando o processo é viciado em ilegalidade e ele tem que ser anulado, geralmente pelo Poder Judiciário, que, diante da ilegalidade, pede anulação do processo. Na sua grande maioria, mas existem outros casos. Falando em modalidades, existem várias modalidades de contrato. Vamos ver quais são elas? Temos o contrato de, basicamente, as duas grandes classificações são a de colaboração. Um particular faz algo para a administração, como serviços, obras e fornecimento, e o contrato de atribuição. A administração dá certos direitos e vantagens ao particular, como disponibilizar o uso de bem público. Então, lembrando contextualizando o que está acontecendo hoje em dia. Quando você faz a contratação de uma construção, em hospital, por exemplo, colaboração, o particular faz algo para a administração. Atribuição, por exemplo, que teve semana passada o leilão dos aeroportos. A administração cobrou, teve um leilão, recebeu e passou direitos e vantagens a um particular para o uso de um bem público. Há contratos de obra pública, por empreitada ou tarefa, de gestão, de risco, de permissão, de concessão de uso de serviço, consultoria, fornecimento, serviços. Todos sempre serão escritos na língua nacional. A Lei 8666 de 93 e suas alterações regulamenta as licitações e contratos administrativos entre seus artigos 54 a 80. Então, existem vários tipos de contrato que podem ser classificados em dois grandes grupos, de colaboração e de atribuição. Então, tudo que a administração for contratar, ela segue o rito do contrato administrativo. Características do contrato administrativo. Sempre a participação predominante do poder público, a parte mais forte. Com a supremacia do interesse público, na sua finalidade. Atender ao interesse público, não pode haver cláusula, por exemplo, contra a comunidade, em qualquer situação, em qualquer tempo. Você não pode fazer um contrato prevendo dentro do seu bojo uma ação que vai prejudicar a comunidade. Se houver, tem que ver uma forma de compensação. Vamos falar, Ricardo, mas você tem contratos de, por exemplo, de hidrelétricas que vão inundar comunidades ribeirinhas. Aí existe a compensação. Certo? São de natureza personalíssima, do latim substitui personae, executado pelo contratado, exemplo mais claro, aquele que ganhou a licitação, ou por subcontratação, somente quando autorizado e com as limitações previstas pela administração. A subcontratação tem que ser limitada para evitar uma coisa que pode acontecer, que, por exemplo, uma empresa somente concorre e depois ela repassa todas as atividades para as outras empresas. Para outras empresas, essa passa para outra, essa passa para outra. Você não consegue ter controle. Então, a subcontratação, ela é limitada e prevista no contrato original. Há necessidade de licitação prévia ou poderá ser anulado, exceto, lembra lá na última aula, em caso de dispensa ou inexigibilidade. Você não faz um contrato sem uma licitação dentro das suas várias modalidades antes.
A obrigatoriedade da existência de publicidade. A obrigatoriedade do prazo determinado. Não existe contrato administrativo de prazo indeterminado. Por exemplo, você vai contratar uma empresa terceirizada para a limpeza de um hospital. Ou, no meu caso mais comum, a limpeza do colégio. Esse contrato nunca pode ser de prazo indeterminado. Ele sempre tem um prazo.